Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Quanto à Igreja Procura, eu gostaria de agradecer mais uma vez por ter esta honra de poder trazer a palavra de Deus. Pois é uma grande responsabilidade, já disse isso antes e digo mais uma vez, é uma grande responsabilidade trazer a palavra de Deus. Principalmente para essa igreja que foi onde eu cresci. Todos me conhecem aqui, ou a maioria, desde pequeno, então é uma responsabilidade maior ainda falar para esse pessoal, falar para essa igreja, porque eles me conhecem, sabem como eu vivo, então eu me torno refém do que eu digo aqui no púlpito. Então, tenho muito cuidado com o que eu vou falar, porque a palavra de Deus é uma coisa importante e deve ser feita de todo o coração e de toda a alma. Então, carta de Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 9. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, não pude deixar de perceber que os hinos entoados desde hoje de manhã na oração da mocidade e até agora falam sobre a dependência de Deus, a dependência em Deus, sobre a bondade de Deus e sobre o poder de Deus em nossas vidas. Então, a palavra não poderia ser diferente, falar sobre o amor de Deus, o poder de Deus e o consolo de Deus em nossas vidas. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, a carta da bonança. Junto com as cartas aos Efésios e aos Colossenses, são as 3 cartas mais lindas do apóstolo. São as cartas mais bonitas, onde ele não tem nenhuma repreensão para a igreja, apenas conselhos para reforçar o que eles já seguiam, reforçar o amor, reforçar a manutenção da obra, reforçar a união, reforçar o centro que é Cristo na igreja. Então, a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita quando ele estava preso, também conhecida como carta da prisão, quando ele estava preso em cárcere privado, esperando seu julgamento. A estadia de Paulo na cidade de Filipos foi uma coisa maravilhosa. Embora fosse maravilhosa, não foi uma estadia boa. Porque em Atos 16, na segunda viagem missionária de Paulo, ele estava pregando nos centros religiosos, porque não havia sinagoga nessa cidade, e sempre viu uma mulher endemoniada com espírito de adivinhação e dizia para Paulo e para Silas: estes 2 são servos de Deus Altíssimo. E toda vez que Paulo ia pregar, ela chegava e dizia: estes 2 são servos de Deus Altíssimo. E Paulo diz o seguinte: ele expulsa o espírito de adivinhação da mulher. E por causa disso, os senhores dessa mulher pedem para prender Paulo e Silas. Agora vocês vão entender a maravilha que aconteceu, o milagre que foi feito, porque quando Paulo e Silas estavam presos, eles tinham sido açoitados, estavam com as mãos presas, os pés presos, mas eles podiam adorar, eles podiam louvar. Não está registrado na Bíblia, mas é a minha imaginação, que Paulo e Silas dizendo glória, glória. E Silas parava, Saulo falava, ele dizia: continua, aleluia, glória a Deus, santo, santo, santo. E Deus operou o milagre, as cadeias foram tremidas, quebradas, destruídas, as correntes foram quebradas, eles foram libertos. E Deus operou o milagre naquele lugar. Tanto é que, quando o carcereiro chegou, ele viu que estavam todos soltos, as cadeias destruídas. Ele pensou em tirar sua própria vida, mas Paulo disse: não se preocupe, porque nós estamos todos aqui. Não atente contra a tua própria vida, para não ser condenado. E assim ele e toda a sua família aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Os primeiros a aceitarem Cristo na cidade de Filipos foram o carcereiro e toda a sua família, Lídia, a vendedora de púrpura, e a mulher que foi liberta do espírito de adivinhação. Então, embora foi uma estadia maravilhosa por conta dos milagres que Deus operou, não foi uma estadia boa para Paulo e para Silas.
E assim continua, e a igreja floresce. E a igreja de Filipos é uma das igrejas mais exemplares que nós temos na Bíblia. Porque podem notar que na carta de Paulo aos Filipenses não há nenhuma repreensão, não há nenhuma reprimenda para a igreja de Filipos. Paulo só exorta, os anima para que continuem no amor, continuem contribuindo para a obra, continuem unidos, continuem firmes na palavra do Senhor. Continue firmes na palavra do Senhor, porque Ele é grande, Ele é poderoso. E Paulo fala isso aos filipenses. Um dos propósitos da carta de Filipenses é agradecer pelas ofertas que eles davam a Paulo. Porque, embora fosse uma igreja pobre, eles contribuíam para a obra missionária. Eles ajudavam no que podiam. E isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 7, que diz assim: como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Como confirmação do Evangelho. Então, esse foi um dos propósitos da carta de Paulo aos Filipenses. Agradecer. Outro propósito da carta de Paulo aos Filipenses foi somente dar conselhos, reforçar aqueles que eles já estavam seguindo, que eles continuassem seguindo o amor, que eles continuassem contribuindo, que eles continuassem unidos, que eles continuassem tendo Cristo como centro. Porque na igreja de Filipos não havia divisões como na igreja de Coríntios. Não havia escândalos como na igreja de Coríntios. Era uma igreja exemplar, uma igreja fiel à palavra de Deus, uma igreja que é regida pelo Espírito Santo. Era uma igreja santa, realmente separada, que não era uma igreja impoluta, separada, santa, pura, que não havia nenhum motivo para reprimenda, porque eles seguiam exatamente a palavra de Deus, a santa e única palavra de Deus, a palavra que nos ensina, a palavra que nos muda, a palavra que nos transforma, a palavra que nos consola e a palavra que nos conserta. E essa é uma das partes mais importantes da palavra. Palavra que nos conserta, palavra que nos renova, palavra que nos redime dos nossos pecados. Palavra essa que pode tocar no coração mais duro e transformar num servo de Cristo, arrependido dos seus pecados. Palavra essa em Hebreus capítulo 4, versículo 12, vai dizer que a palavra de Deus é mais perfurante e cortante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Então, a palavra de Deus, conforme você lê, com os olhos do Espírito Santo, uma leitura regida pelo Espírito Santo, você vai perceber as suas falhas, você vai perceber, então é isso que eu tinha de errado, era isso que eu fazia de errado, era isso que eu tinha de errado. Então ele vai cortando, vai tirando qualquer rebarba, qualquer nó, qualquer fio solto, vai cortando e vai deixando você do jeito que era necessário, do jeito que era preciso você estar para receber as bênçãos que Deus tinha na sua vida. As promessas só vão se cumprir quando você se consertar, se reconciliar com Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, uma das características da igreja de Filipos era o amor. Era uma igreja amorosa. Era uma igreja que tinha um amor como centro. Mas qual era esse amor? Porque no grego há 4 tipos de amor. Temos o amor eros, que é entre marido e mulher. Temos o amor filiai, que é entre amigos. Temos o amor storge, que é entre os familiares. E temos o amor ágape, que é o amor perfeito. O amor que se sacrifica sem esperar nada em troca. Um amor platônico, o amor de Jesus Cristo. Esse é o amor que Paulo
fala para a igreja de Filipos permanecerem e aumentarem o amor ágape, o amor perfeito, imaculado, o amor puro, o amor de Jesus Cristo para a igreja. Isso vai estar em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que vai dizer o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o amor ágape, é o evangelho kenótico, que vem do grego kenosis, que significa esvaziamento. Então Cristo Jesus esvazia-se da sua glória como Filho de Deus, desce como homem e se humilha mais ainda, tornando-se servo. E temos que ter esse exemplo, esse amor de servir aos outros, servir ao nosso próximo, até melhor do que a nós mesmos, porque este foi o amor de Cristo. Esse é o exemplo que Cristo nos deu, de nos tornarmos servos, nos tornarmos amorosos ao ponto de nos sacrificarmos por aquele de quem nem gosta de nós. Não é fácil você se sacrificar, você todos os dias se negar a si mesmo, todos os dias você refletir sobre si mesmo, sobre as suas ações, sobre alguém que te critica todos os dias, ou alguém que você sabe que não gosta de você, e mesmo assim você tem que agir amigavelmente. Se você baterem na sua face, você oferece a outra. Não é fácil isso, mas temos que seguir, porque foi o exemplo que Cristo Jesus nos deu. E se Jesus, que era o Filho de Deus, que era também Deus, se tornou servo, então o que nos impede de fazer o mesmo? Porque essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Esse amor vai estar presente em 1 Coríntios capítulo 13, versículos do 4 ao 7. Vai dizer o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor que a igreja deve ter. Esse é o amor que nós devemos ter. E esse é o amor que a igreja de Filipos tinha. Então, outra característica da igreja de Filipos era a sua união. Era uma igreja unida, pois mesmo havendo vários ataques de várias direções, que viam evangelhos contrários, porque eles pregavam o evangelho, mas inseriam filosofias que eram contra o evangelho. Fingiam pregar o evangelho, mas o objetivo era deturpar o evangelho, o sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário na cruz. E a igreja de Filipos permaneceu firme no evangelho que foi ensinado por Paulo, do evangelho do sacrifício, do evangelho da oportunidade dos gentios serem salvos, que Deus sacrificou na cruz, quando disse: Pai, está consumado, e o véu foi rasgado. Esse era o evangelho que a igreja de Filipos era firme, que Paulo ensinou a eles, e que eles permaneceram seguindo a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Outra característica da igreja de Filipos, já aprendemos que era uma igreja amorosa, aprendemos que era uma igreja unida, aprendemos que era uma igreja firme, uma igreja fiel. Também temos outra característica, era uma igreja mantenedora. Porque a igreja de Filipos era pobre, não possuíam boas condições. Mesmo assim, nunca deixaram de ofertar para a obra missionária, para a obra de Cristo. Eles sempre arrumavam um jeito de entregar. Não está na Bíblia isso, mas Paulo diz que era grato, porque estava farto das ofertas, estava cheio das ofertas que a igreja de Filipos dava para ele, para manter a obra missionária,
Porque Paulo, ele fala em outra carta que parece que Deus deixou os apóstolos em último lugar, porque não tinham onde morar, não tinham casa fixa, não tinham seguro de vida, não tinham condições boas para se viver. Mas era preciso para que o evangelho de Cristo fosse proclamado, para que Deus fosse glorificado, para que o evangelho fosse espalhado. Eram necessários sacrifícios, eram necessários um preparamento, porque não é fácil. Confesso que mesmo eu principalmente não conseguiria fazer isso que Paulo fez, de se entregar tudo o que ele tinha. Porque Paulo era uma pessoa que vivia em boas condições. Era estudado, ele era um cidadão romano, ele era um cidadão judeu, ele tinha um bom estudo, tinha uma boa profissão. Mas ele abandonou tudo. Isso vai estar na carta de Filipenses. Abandonou tudo, mas mesmo abandonando tudo, mesmo ele e todos os apóstolos tendo deixado tudo que eles viviam antes para servir a Cristo, Paulo vai dizer que foi bom que isso acontecesse, porque a glória de Deus se manifestou na vida dele. Então não importa, porque ele faria tudo de novo. Ele deixaria tudo de novo se tivesse oportunidade. Se pudesse repetir a vida dele, ele faria tudo outra vez. Porque esse é o poder da graça de Cristo. É o poder da mudança que o Espírito Santo nos concede. É o poder de Deus em nossas vidas, que muda, que transforma, que renova, que transforma em uma nova criatura. Aleluia, glória de Deus, glória a Deus por todas estas coisas. Agora, já aprendemos que a igreja de Filipos era amorosa, era unida, era fiel e era também mantenedora. Mas o que podemos agora aprender com a carta de Paulo aos Filipenses? Porque tudo que eu falei foram só características da igreja de Filipos. Mas quais os ensinamentos que a carta de Filipenses pode nos conceder, pode nos dar? Além de aprendermos como uma igreja deve se portar, também temos vários outros ensinamentos, porque embora a carta de Filipenses tenha apenas 4 capítulos, são todos ricos, assim como toda a Bíblia. Sempre tem um novo ensino, sempre tem um novo entendimento da sua palavra, porque a palavra de Deus se renova a cada dia, se renova a cada pregação, se renova a cada leitura. Então, o que você leu ontem, se você leu o mesmo texto no outro dia, você já vai ter uma nova interpretação, você já vai ter uma nova perspectiva da palavra de Deus, porque ela se renova todos os dias. E é essa renovação, e é esse sentimento que o cristão tem quando lê a Bíblia, é um sentimento de renovo, de conforto, de consolo, porque é o Espírito Santo de Deus falando diretamente conosco. Aleluia, glória a Deus. Então, o primeiro ensinamento que temos é da prisão de Paulo. O que podemos aprender com a prisão de Paulo? Isso vai estar em Filipenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Que diz o seguinte: E quero, irmãos, que sabei que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então a prisão de Paulo contribuiu para a proclamação do Evangelho, que toda a guarda pretoriana se comoveu da situação de Paulo. O que era a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era um conjunto de guardas romanos, que eram uma legião de mais de 10 mil soldados em cada província dominada por Roma, que eles aplicavam as leis de Roma. E toda a guarda pretoriana, como está na Bíblia, se compadeceu da situação de Paulo. Eles começaram a duvidar, a questionar por que Paulo estava preso, se ele não tinha cometido nenhum crime direto a Roma, se ele não tinha transgredido nenhuma lei romana. Então, eles começaram a ficar curiosos sobre isso. E então aprenderam sobre o Evangelho, sobre a quem Paulo falava, sobre de quem Paulo pregava. Aprenderam, então o Evangelho foi espalhado mais do que antes. O Evangelho, mesmo Paulo estando preso, o Evangelho nunca esteve tão livre como agora. Então aprendemos com a prisão de Paulo que nada, nenhuma barreira política, nenhuma barreira jurídica, nenhuma barreira física, nenhuma barreira espiritual pode parar o anúncio do Evangelho.
pode parar a proclamação do Evangelho, porque Deus é todo-poderoso. Ele unge, dá unção aos seus servos. Nada é impossível para Deus. Deus pode tudo, operando Ele, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. Aprendemos também na carta de Paulo aos Filipenses sobre o sofrimento. O sofrimento que é bem presente na Bíblia. Todos os apóstolos, todos os servos cristãos sofreram, que estão na Bíblia sofreram. Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, sofreu. Mas é esse sofrimento que nos transforma em verdadeiros cristãos. Não somos verdadeiros cristãos se não sofremos, porque o sofrimento é o que nos separa do mundo. Os castigos do mundo, as exclusões sociais, os apontamentos, as exclusões de círculos sociais, tudo isso são manifestações da graça de Deus na nossa vida. São manifestações do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. E Paulo fala isso aos cristãos que estão em Filipos. Ele fala: tende alegria em sofreres em nome de Cristo, porque sofrendo em nome de Cristo estás participando do corpo de Cristo, estás participando da dor que Jesus sofreu quando se sacrificou na cruz, estás participando do Evangelho da salvação. O sofrimento não é uma coisa ruim, é uma coisa natural para acontecer com o crente. Tribulações são naturais, tentações são naturais, porque em Romanos capítulo 5 vai dizer que a tribulação gera experiência. A experiência gera paciência. A tribulação gera paciência. A paciência gera experiência. E a experiência não traz confusão. Então o sofrimento é algo natural para o cristão. Mas tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque Ele venceu o mundo. Tem de bom ânimo, porque Ele venceu a morte. Ele venceu o mundo e está no mais altos céus, mas também está dentro de cada coração, de cada crente. Aleluia. Então bote uma coisa na sua cabeça: todo sofrimento, toda angústia, toda injúria que você está passando, saiba que é para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Deus não dá nenhuma batalha que você não possa vencer. Deus prepara, Deus se responsabiliza pelo que Ele há de fazer na sua vida. Então apenas adore, permaneça firme, porque o que Ele tem não é pequeno, é grande e maravilhoso para fazer. Aleluia, glória a Deus. Também aprendemos com o sofrimento que quando estamos mais fracos, no momento em que estamos mais necessitados, é também o momento em que estamos mais fortes, porque a graça de Deus se manifesta na fraqueza, se manifesta nos tempos ruins, é onde o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas. Isso vai estar em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Porque a graça de Deus se manifesta quando estamos vazios fisicamente, é quando Deus nos enche espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. No momento de maior aflição, clame a Deus, adore a Deus, porque Ele é fiel. O poder dele se aperfeiçoa nos momentos fracos, nos momentos que você está mais necessitado, quando você diz: meu Deus, aqui eu não tenho mais forças, para mim, humanamente eu não tenho mais jeito,
Humanamente eu não consigo mais nada, mas eu sei que tu podes. Porque agora você sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Glória a Deus por estas coisas. Aleluia! Também vemos na carta de Paulo aos Filipenses que ele faz menção a duas pessoas na sua carta. Ele faz menção a Timóteo, que é ele quem considera o seu filho na fé. Timóteo dispensa apresentações. Pastor da igreja de Éfeso, um jovem missionário que participou com Paulo nas suas viagens missionárias, um jovem instruído por Deus. Mas a outra pessoa que ele menciona na sua carta era Epafrodito. Talvez você não conheça quem foi Epafrodito, mas ele também é um grande exemplo para nós. Porque, embora Paulo ele fale bem sobre Epafrodito, na Bíblia não diz se ele era um bom pregador, se ele era um exímio cantor, mas ele estava disponível para a obra de Deus. Ele estava prontificado para exercer a boa obra, porque era Epafrodito quem levava os mantimentos da igreja de Filipos a Paulo. Era Epafrodito quem entregava a carta aos Filipos. E era Epafrodito quem estava disposto a ir e vir para trazer e para levar. Então aprendemos que Epafrodito estávamos prontos, a estarmos prontificados para a obra do Senhor. Porque você pode pensar que não tem nada, mas olha só, você ficou com a parte fácil, é só você se prontificar, porque olha a parte de Deus. Quem dá o dom é Deus. Quem trabalha é Deus. Quem conserta é Deus. Quem se responsabiliza é Deus. Quem capacita é Deus também. Então todas as partes difíceis ficaram com Deus. Você só ficou com a parte fácil. Meu Deus, estou pronto. Estou prontificado. Minha vida está em tuas mãos. Eu sigo o caminho que tu disser, meu Deus. Revele o meu propósito. E Deus trabalhará na sua vida. E Deus trabalhará. O jovem Rafael deu exemplo que Deus prometeu, fez promessas na vida dele. Então ele só tinha que estar pronto. Porque Deus quem capacitou. Foi Deus quem deu os dons. Foi Deus quem operou na vida dele. Então a parte pronta, a parte fácil é você ficar pronto, prontificado. Assim como Epafrodito era exímio, era ativo na obra. Assim você também deve estar ativo. Você deve estar presente. Você deve estar apto para estar pronto para proceder com o plano de Deus na sua vida. Porque Deus tem coisas muito grandes com pessoas aqui. E assim diz o Senhor: estou presente hoje aqui para demonstrar o meu poder, para falar com servos meus, porque eu vejo as tuas aflições, eu vejo o que tu tens me pedido, eu escutei as tuas lágrimas, eu escutei os teus pedidos, estou eu aqui presente para dizer: eu estou na causa. Não tens mais que se preocupar, porque uma grande coisa estou eu fazendo, coisas que ninguém ainda sabe, mas todos irão saber. Porque eu estou operando coisas grandes, coisas maravilhosas. Estou eu respondendo às tuas súplicas, respondendo às tuas lágrimas. Aqui esse pedido, porque a palavra de Deus não vai em vão, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela tem endereço certo. E diz o seguinte:
estou eu já começando a operar. Não vai demorar muito. O que você deseja, o que você necessita, que eu estou no processo. Já comecei de hoje. Coisas que você nunca pensou ser possíveis, estou eu operando. Hoje foi só o primeiro passo. Estou eu trazendo coisas novas, trazendo renovo, trazendo libertação, trazendo expulsão. Isso não vai parar, vai continuar, vai florescer, porque eu estou no comando de tudo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo. Também aprendemos com a carta de Paulo aos Filipenses que Deus é Deus de fortaleza. Então, se vocês prestarem atenção no que eu disse no começo, que os hinos foram todos na palavra. Falamos sobre a bondade de Deus, falamos sobre a misericórdia de Deus, falamos sobre o consolo de Deus, agora vamos falar sobre a dependência de Deus, a dependência em Deus. Viu que todo culto, toda liturgia está conectada, porque o Espírito é o mesmo Espírito que opera em mim, que também opera em você. Porque a palavra de Deus é pura, é santa, é imaculada. Aleluia, glória a Deus. Falando sobre a dependência de Deus, Deus que nos dá a fortaleza. Isso vai estar em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é aquele que fortalece Paulo? Não é outro senão o mesmo Deus que servimos. É o mesmo Deus que nos fortalece. Quem é esse Deus? Em João capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em João capítulo 15, versículo 5. Ele é a videira e nós somos as varas. E sem ele nada podemos fazer. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Ele é a rocha que mata a sede. É o manjar espiritual que mata a sede. Mas é a sede de beber água? Não, é a sede de água da vida, água do Espírito. Pois quem bebe dessa água, rios de água-vida fluirão do seu interior para o exterior, abençoando todos aqueles à sua volta. Então Deus é o manjar espiritual. Deus é o mesmo manjar espiritual que o povo de Israel bebeu no deserto. É o mesmo manjar espiritual que nos batiza com o Espírito e com fogo e com línguas e com dons espirituais. Aleluia, glória a Deus. Em Salmos 71, versos 3. Ele é a rocha que nos dá fortaleza. Ele nos protege, porque a casa daquele que está na rocha podem vir tempestades, podem vir furacões, tribulações, tentações, mas quem está firmado na rocha que é Cristo, alimentado pela palavra, cimentado, alicerçado pela palavra, este não irá cair. Aleluia, glória a Deus. Então permaneçam firmes na palavra de Deus, pois o mesmo Deus que operou no Velho Testamento, o mesmo Deus que operou no Novo Testamento, é o mesmo Deus que opera nos dias atuais. Ele já falou conosco esta noite e continua falando. Então continue nisso, continue firmes na palavra de Deus. Outros nomes para Deus: é o Shaddai, Deus Todo-Poderoso. É o Elion, Deus Altíssimo. É o Olam, Deus da eternidade.
Em Isaías vai ter outros nomes, outros títulos, porque um menino se nos deu, e o nome dele será Príncipe da Paz, Supremo Conselheiro, Leão da tribo de Judá. Em Apocalipse vai ter outras denominações, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia, glória a Deus. Porque cremos, acreditamos. Na nossa declaração de fé vai dizer que acreditamos na onisciência, na onipresença e na onipotência de Deus. Então, se um Deus que tudo pode, um Deus que tudo conhece e um Deus que está em todo lugar, se acreditamos nisso e que Ele está agora conversando conosco, então o que temos de temer? O que há de nos machucar? O que há de nos afastar da presença de Deus? Nada, nada, nada pode nos afastar da presença de Deus. Em Salmo 139, o salmista vai dizer que Deus está presente em todo lugar. Se eu faço minha cama no mais profundo abismo, ali Deus está também. Não há como fugir nem para a direita, nem para a esquerda, porque onde eu estou, Deus lá está também. Então não importa onde você esteja, se no ambiente que você está só tem ímpios, só tem pessoas que escarnecem do Senhor, aonde você está, Ele também está. E Ele operará grandes coisas, fará grandes maravilhas, coisas que você nem sonhava que iam acontecer, Deus irá aplicar na sua vida. Então, cuide disso, da sua santidade, porque um crente separado, um crente escolhido, tem lugar garantido no céu. Aleluia, glória a Deus, santo, 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 santo. Então aprendemos que a igreja de Filipos era uma igreja amorosa, era uma igreja unida, era uma igreja fiel, era uma igreja mantenedora e era uma igreja exemplar. E que fique para a igreja o conhecimento da igreja de Filipos, que vocês percebam que assim, esse é o espelho que devemos seguir. Devemos ser unidos, devemos ser firmes no Evangelho, fiéis à palavra, amorosos e acima de tudo, fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, porque permanecendo Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. As promessas de Deus serão acrescentadas. Os livramentos de Deus serão acrescentados. O que você vem pedindo, os seus desejos serão concedidos. Permaneçam firmes na palavra, firmes no Evangelho, seguindo os ensinamentos da palavra. E Deus operará grandes coisas na sua vida. Operará grandes milagres, coisas incompreensíveis no momento. Coisas que você nem imagina que irão acontecer, porque Deus é Deus de mistério. Se Deus falou que vai acontecer, não importa se você está em cima, embaixo, se você está do lado, se você está do outro, se você está escondido, se você está invisível dos olhos das pessoas. Não importa nenhuma dessas situações, porque se Deus falou, Ele se responsabiliza pelas suas palavras, porque passam-se os anos, passam-se os séculos, mas a palavra de Deus permanece. E qual é a palavra de Deus que permanece até os dias de hoje, que é o centro da nossa crença? Que Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, deixou o Consolador, e em breve voltará com alarido, com voz de arcanjos, para buscar a sua igreja. Na sua coxa é escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
voltará para que todo joelho se dobre e se prostre diante de Jesus Cristo, que recebeu o nome que é acima de todo nome, pelo seu sacrifício. Então, permaneçam firmes na palavra. Saibam que há um Deus nos céus. Há um Deus que habita em cada coração, pronto para lhe proteger, pronto para lhe abençoar, pronto para abençoar a sua vida, pronto para te fazer frutificar grandemente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus por estas coisas. Então que fique claro isso, que fique inculcado na cabeça de vocês, que Deus é soberano acima de todas as coisas, que Deus, Ele não esquece de ninguém. Se você acha que a sua causa não está ganha, que você não tem mais jeito, saiba que Deus tem um jeito, Deus tem uma alternativa, Deus tem um propósito. Nada escapa dos olhos de Deus, nada escapa dos ouvidos de Deus, nada escapa da sua onisciência. Então, que fique bem claro isso, mais uma vez, que Deus opera em cada um aqui presente e irá operar ainda mais. Ele já começou a operar em corações doloridos, em corações petrificados. Ele já começou de hoje. Ele já começou a trabalhar de hoje. Vai ser um processo lento? Vai ser um processo lento, mas que no final o nome de Deus será glorificado e a sua família, porque essa palavra aqui tem endereço certo, e a sua família adorará o meu nome todos os dias, porque eu fiz uma grande coisa nas suas vidas. Aleluia, glória a Deus. Santo és tu.